Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jefferson Lima, né? Vou ministrar aqui a aula do minicurso de cerveja artesanal, fazer raiva aqui um pouquinho a vocês. Espero que todos estejam bem, né? Estamos passando por um momento bem difícil, né? Atípico, o mundo todo. Mas espero que vocês estejam bem, familiares bem, e espero que tudo isso passe logo, se Deus permitir. Olá, pessoal. Como é que eu posso falar? Seria bem interessante, né, eu poder estar aí presente, né, ao vivo no evento, para a gente conversar, trocar uma ideia. Mas o congresso ele é online, então parabenizo desde já, né, ao pessoal aí, a toda a comissão organizadora do CONAG, né, agradecer também parabenizar ao Instituto Federal de Pernambuco, né, o Campus Barreiros, está de parabéns pela iniciativa de promover um evento, né, desse porte, dessa qualidade. Eu estive olhando aí grandes profissionais, né, são mini cursos e palestras aí excelentes. Tenho certeza que vocês vão adorar o evento. Então, pessoal, vou falar um pouquinho de mim, né? Vou falar um pouquinho de mim. Eu sou o Jefferson, né? Como já falei para vocês, comecei a estudar alimentos, né? Estudar alimentos, porque cerveja é um alimento, mas eu comecei a estudar alimentos no IFAL também, né? Aqui no IFAL Campus Murici, a professora Nalva aí, né, que é um amor de pessoa, ela foi minha professora, eu tive o privilégio de tê-la como professora aí no campus, e fiz o técnico em agroindústria. Então, eu sou formado técnico em agroindústria, né, pelo Instituto Federal. Terminando o curso técnico, eu fui para a graduação, também no Instituto Federal, né, aqui no campus Maceió, no curso de Tecnologia em Alimentos, e foi no curso de Tecnologia em Alimentos que iniciou a paixão, né, pela área da cerveja. A gente pagou lá a disciplina de bebidas, no técnico também eu paguei a disciplina de bebidas, só que a gente viu meio que superficial, porque tem tantas bebidas para a gente estudar, na verdade, mas no IFAL Maceió eu pude até, na prática, a gente teve práticas de produção de bebidas, vinho, cerveja, cachaça, e foi aí onde tudo começou. Eu já gostava, né, da bebida, mas não entendia quase nada, para ser sincero. Eu era um leigo, né, sobre cerveja. Achava que cerveja só era aquela loira gelada, como muitos falam por aí, né? E então, desde dessa fase aí em 2017, eu comecei a estudar cerveja, comecei a me aperfeiçoar mais na área de cerveja. Eu lembro que a primeira cerveja diferente que eu provei foi uma Dunkel, né? Uma cerveja da linha especial da Eisenbahn, acho que em 2016, por aí. E achei diferente, uma coisa nova para mim. De lá para cá, comecei a ir buscar esse conhecimento na área de cerveja. Fiz um curso também na área, né, pela instituição Science of Beer, uma instituição renomada aí não só no Brasil, mas também na América, com certificado até internacional. Então, uma instituição fantástica, professores fantásticos, né, com bastante experiência na área de cerveja. Então, fiz um curso lá para aprimorar, aprender mais um pouquinho. Só que, pessoal, eu não sou o dono da verdade, nem sou o dono do conhecimento, né? Como toda área, é bom sempre a gente estar estudando, aprendendo, né, se aprimorando, porque sempre tem uma novidade para a gente estudar e na cerveja não é diferente. Então, se tiver alguma coisa durante aqui o mini curso que eu não puder tirar a dúvida de vocês, a gente vai ter uma aba lá no final para tirar dúvida, então eu vou procurar estudar mais para poder tirar a dúvida de vocês e a gente está aqui para trocar experiência, né? Eu não sou aqui o dono da verdade, então eu vou começar aqui a apresentação, tá? Como eu falei aqui para vocês, né? Falei um pouquinho de mim, né? Da minha formação. E aqui eu vou dar início, né, com a aula teórica. Eu sei que vocês devem estar ansiosos para já ir para a prática, só que não tem sentido a gente começar a prática sem entender um pouquinho sobre cerveja artesanal, sobre cerveja de um modo geral, para que na prática vocês não fiquem voando um pouquinho quando a gente for falar sobre as etapas, sobre os ingredientes,
sobre a produção, né, em si, tá, pessoal? Então, aqui na aula teórica, eu vou abordar com vocês um pouquinho da introdução, né, dos ingredientes e também das escolas cervejeiras, que é bastante importante isso, tá, minha gente? Então, vamos lá. Primeiro, pessoal, vocês têm ideia de quando foi que surgiu a cerveja, de onde apareceu essa bebida? Não sei se vocês já se perguntaram isso, eu me perguntava bastante no começo, quando eu comecei a estudar, de onde vem a cerveja? Será que é uma bebida nova? Será que é uma bebida antiga? Quem foi que criou? Então, algumas dúvidas surgiram quando eu comecei também a estudar cerveja, tá, pessoal? Então, quando surgiu a cerveja? Vamos lá. A cerveja, pessoal, ela surgiu, não é exato essa data, tá? É um aproximadamente aí, ela surgiu entre 4 a 8 mil anos antes de Cristo. Então, pois é uma bebida bem antiga, tá? Então, onde que surgiu? Na região, né, que hoje é considerado continente aí asiático, né? Na antiga Mesopotâmia, né? Nos Sumérios, os povos sumérios, e dizem, né, ao estudar aí a literatura e a história, que pode ser que a cerveja ela surgiu por acaso, né? A produção de grãos ela é bem antiga no mundo todo, né? Desde os povos nômades aí, mas os grãos que eles cultivavam, ao carregar esses grãos, né, para estoque, para armazenamento, esses grãos tiveram contato com água, né? Provavelmente água das chuvas, tá? E esses grãos eles umedeceram, né? E ao umedecer, esse líquido que escorreu desses grãos, né? Um líquido que tinha o carboidrato já em si diluído nele, né? Esse líquido ele fermentou, tá? E ao fermentar, ele foi consumido, né? Algumas pessoas da época consumiram esse líquido e viram que esse líquido era bom, né? Era gostoso, era açucarado, e também viram que esse líquido, vamos supor, naquela época já deixavam as pessoas um pouco alegres, né? Eu gosto de usar essa palavra. Então já tinha álcool porque fermentou e consequentemente produziu álcool. Então foi aí daí então que provavelmente foi a história mais aceita do início da produção de cerveja, meio que por acaso, mas já surgiu esse fermentado aí de grãos, tá, pessoal? Então, faz muito tempo, né? Já tem vários anos aí, e de lá para cá a bebida foi se aperfeiçoando, tá, pessoal? E o que é cerveja? Né? Vocês já se perguntaram o que é cerveja, né? A gente bebe, muita gente, não sei, alguns de vocês consomem cerveja, mas não sei se vocês já pararam para pensar, mas e aí, o que é realmente a cerveja? A gente bebe, é uma bebida alcoólica e tal, mas o que é a cerveja? Então, vamos lá. Isso aqui, pessoal, é a definição legal, né, do que é a cerveja, né, entende-se exclusivamente por cerveja a bebida resultante da fermentação alcoólica, né, mediante levedura cervejeira, do mosto de cevada maltada, em conjunto ou não com extrato de malte, submetido previamente a um processo de cocção adicionado de lúpulo. Uma parte da cevada maltada ou do extrato de malte pode ser substituído por adjuntos cervejeiros ou malte de outros cereais. Essa parte final aqui é um conflito, né, na cabeça aí de cervejeiros, da indústria e também, principalmente, dos consumidores, né? Há um preconceito enorme quando se fala, eu não tomo cerveja se ela não é puro malte. A cerveja só é de qualidade se ela for puro malte. Isso aí, galera, é tremenda balela, tá? Isso aí é um marketing que algumas cervejarias utilizam, mas no andar aí do minicurso vocês vão ver que não tem nada a ver uma cerveja ela ser totalmente puro malte, isso quer dizer que ela é melhor do que outras cervejas, tá bom? Então, esses adjuntos aí que podem ser adicionados, né? Aqui no Brasil, permite uma grande parte de adjuntos aí, 55%, né? Podem ser adicionados de adjuntos, então aí no Brasil é como a gente vê milho, né? É o que a gente mais encontra nas
cervejas nacionais, nas cervejas de massa. O milho, as cervejarias utilizam em grande quantidade. E isso é permitido, tá, pessoal? Aqui no Brasil, então, é permitido fazer isso. Em alguns países tem até leis mais restritas em relação a isso, só que aqui no Brasil é permitido, tá bom? Essa aqui é a definição do mapa, tá? Do Ministério da Agricultura. Então, é uma definição realmente do que está na lei, lá no Ministério da Agricultura, e que deve ser seguido, tá bom, galera? Então, essa definição que eu passei para vocês é do que é a cerveja, realmente cerveja no geral. Mas e aí? A gente vai falar mais de cerveja artesanal. Então, o que é cerveja artesanal? O que seria a cerveja artesanal? Então, pessoal, assim, a gente fica um pouco triste. Eu mesmo fiquei muito triste na época quando fui procurar, né, na literatura, no ministério, a gente não encontra realmente algo concreto lá no Ministério sobre cerveja artesanal, tá? Então, primeiramente, o mapa não define, o Ministério da Agricultura ele não define o que é cerveja artesanal, para eles é cerveja. É igual, por exemplo, a um Skol. Em 2019, eu dei um pulinho no mapa aqui do meu estado, em Alagoas, para tirar algumas dúvidas, porque eu tenho um projeto, né? Não sei o dia de amanhã, mas se Deus quiser, um dia, quem sabe, colocar uma cerveja minha no mercado, tá? Então eu tinha o projeto, né, com meus pais, eu fui lá no mapa, fui muito bem recebido, né? Tiraram todas as minhas dúvidas, mas foram bem claros. Ó, para você colocar hoje uma cervejaria, para você montar uma cervejaria, colocar uma cerveja artesanal no mercado, é a mesma lei que, por exemplo, uma grande indústria, uma Ambev da vida, vai ter. É o mesmo padrão. Então, o mapa não define o que é cerveja artesanal. Então, essa é uma dificuldade também enfrentada pelas cervejarias. Então, a burocracia realmente é a mesma de uma grande cervejaria, tá? O padrão, a rigorosidade na hora de cobrar equipamento, planta, é a mesma coisa, tá, galera? O que muda realmente é o porte, o tamanho, a produção em litros e alguns equipamentos que têm uma tecnologia maior. Mas praticamente é a mesma cobrança que vai ter para uma cervejaria grande, para uma micro cervejaria ou nano cervejaria, é a mesma coisa, tá, pessoal? Então, já que o mapa ele não define, a Associação Brasileira dos Cervejeiros Artesanais, né, da cerveja artesanal, ela define, tá? Para se enquadrar como cerveja artesanal, cervejaria artesanal, tem que ter uma produção aí no máximo até 5 milhões de litros ano. Ultrapassou disso, já não se considera uma cervejaria artesanal. Pode ser considerada até especial, porque é uma diferença aí em questão de cerveja artesanal e cerveja especial. A gente tem, por exemplo, um exemplo vivo aí no Brasil, a Colorado, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver ou consumir, né? Acho que eu tenho um rótulo aqui, a Colorado, vou falar aqui desse estilo lá na frente, tá? Mas a cervejaria Colorado, ela foi comprada pelo grupo Ambev, tá? Ela era uma cervejaria artesanal, foi comprada pelo grupo Ambev, que é um grupo gigantesco, acho que vocês já devem saber, tendo consciência disso. E a Colorado deixou de ser uma cerveja especial e ela passa a ser, desculpa, perdão, ela deixa de ser uma cerveja artesanal e passa a ser uma cerveja especial pela quantidade de produção que a cervejaria agora é capaz de produzir, tá? Então, pessoal, 5 milhões de litros ano dá equivalente mais ou menos aí a uns 400 e um pouquinho mil litros por mês, tá? Lembrando que é muito para uma micro cervejaria artesanal, mas a Baker, lá de Minas, que teve esse caso aí desse problema, né? Até causou aí morte em algumas pessoas, que não vamos generalizar, né? Não é um caso que a gente deve utilizar e pensar para as demais cervejarias, eles passaram por um problema lá, mas a Baca, só a título de conhecimento, eles já produziam em 2018 uma cerca de 800 mil litros mês, então temos grandes produções aí mesmo em pequenas cervejarias aqui no Brasil, tá, pessoal? Então, a cerveja artesanal ela é produzida de forma minuciosa, então tem todo um cuidado, né,
não tem pressa para se produzir uma cerveja artesanal, então obedece todos os critérios, todos os tempos possíveis para que se tenha um produto de qualidade. Então a gente não está preocupado em produzir, lógico, quanto menos esse produto passar dentro da minha cadeia refrigerada, fermentação, maturação, é um lucro que a cervejaria vai ter. Mas muitas vezes a cervejaria artesanal ela não se preocupa tanto no lucro, né? Então ela se preocupa realmente em ofertar ao consumidor um produto de qualidade, tá, pessoal? Então, o mestre cervejeiro, né, ele que é responsável por todas as etapas aí do processo, escolha de ingredientes e tal, ele acompanha todo o processo. Então, vai lá, coleta, faz análise de ingrediente, análise, né, de água, e todas as etapas ele acompanha com maior rigorosidade, com a maior rigorosidade, para que realmente ele fique atento para que nada saia do padrão do controle, tá? Ingredientes variados de qualidade, né? Isso aí é um ponto bem crucial. Então, um exemplo, a maioria das cervejas que a gente tem no mercado, do estilo Pilsen, né? Que na verdade Pilsen, mas é uma fake Pilsen, né? Elas são feitas aí com malte base só, né? Malte Pilsen, até porque o estilo pede isso. Então, dificilmente você vai ver uma cerveja de massa no mercado com uma grande variedade de ingredientes, né? Não tem até porque eles fazerem isso, né, não está dentro do que é comum na cervejaria, né? Então, na cerveja artesanal em especial, a gente já vai ter isso, né? Uma grande variedade de ingredientes, então tem receita aí que leva uma grande, quase uma dezena de lúpulos, né? De maltes também, então maltes especiais, malte caramelo e outros tipos de malte e lúpulos que vão dar características bem diferentes e especiais para essa bebida. E também uma questão bem importante, que é sem adição de aditivos químicos, tá, pessoal? Então, isso é bem importante. Se você consumir uma cerveja artesanal, pode ter certeza que não é para ter, tá? Qualquer conservante, aditivo químico, antioxidante, que realmente a grande cervejaria utiliza bastante. Então, na cerveja artesanal, você vai estar consumindo um produto fresco, tá? Um produto natural que não vai te causar nenhum problema. Pelo contrário, vai te causar bastante felicidade. E se você exagerar um pouquinho a mais no álcool, é que você vai ficar mais feliz ainda, tá, pessoal? Então, pessoal, ainda aqui falando sobre a introdução, o órgão, tá, legislador e responsável pela cerveja artesanal é igual para a cerveja, como eu falei para vocês, de cerveja de massa, tá? É o MAPA. Então, ele é responsável por registrar o produto, tá? Registrar a cervejaria, tá? Inspecionar e também, se caso a cervejaria tiver necessidade, orientar e colaborar, por que não? Eles estão aí também para isso, tá? E eles recebem bem, pelo menos foi o caso que eu tive aqui no meu estado, tá? Aqui em Alagoas. Então, pessoal, vamos para a classificação, tá? Eu sei que muitos de vocês, eu acho que já consomem cerveja, né? Até porque eu tive o passarinho soprou no meu ouvido que foram vários inscritos aqui no mini curso, então quando fala em cerveja, né, a galera fica bem eufórica, poxa, é uma pena que a gente não vai poder tomar alguma coisa, né, durante o curso, o mini curso, até porque é online. Mas vamos lá, muita gente aqui já toma cerveja, mas não sei se você está sabendo o que é que vocês estão tomando, tá, pessoal? Então tem uma classificação dentro da cerveja que se divide entre famílias, tá? E dentro das famílias a gente vai ter vários estilos, uma infinidade de estilos. A cerveja, gente, é uma bebida alcoólica, tá? Que tem uma maior variedade, cor, aroma, de estilos. Então, respeito quem admira outras bebidas, né? O vinho também é uma bebida que tem realmente uma grande variedade, mas não se compara com a cerveja. A cerveja ela tem realmente uma infinidade de estilos e cada estilo é bem específico, tá? Então, a grande principal, né, família, a mais consumida, né, são as cervejas lagers, tá? Lager, pessoal, são cervejas de baixa fermentação. Então, eu sei que alguns de vocês que consomem cerveja já devem ter visto essa palavra aí em algum rótulo, tá? Lager, muita gente confunde com Pilsen, tá, galera? Pilsen é um estilo que está dentro da família Lager, porque a Pilsen é uma cerveja de baixa fermentação. Então, as Lagers são todas cervejas de baixa fermentação. São cervejas fermentadas a temperaturas mais baixas, tá? O exemplo disso
é uma Pilsen, que é o estilo mais consumido no mundo, né? As lagers, elas têm como característica aí cervejas de fermentação mais neutra, então, ou seja, realmente o que é, a proposta da cerveja é realçar os ingredientes. A cerveja, ela não, a fermentação dessa cerveja, ela é bem limpa, bem neutra, ela não vai trazer nenhuma característica para o produto final, tá? E geralmente, na maioria dos casos, são cervejas menos alcoólicas, mais leves, mais refrescantes, tá? Mais claras, mas temos algumas exceções. Muitos cervejeiros e muitas pessoas da área da cerveja classificam as cervejas lagers como cervejas mais neutras, tá? Que não oferta tanto paladar, não oferta tanto aroma ao consumidor, mas temos algumas exceções, eu não sigo muito por essa linha, como por exemplo uma Dunkel, uma Bock, que são cervejas da escola alemã, não são cervejas alemães que têm uma carga de malte torrado, então tem um sabor realmente mais pronunciado, são até bem alcoólicas também em alguns casos, então não dá para a gente generalizar que todas as lagers vão ser neutras, vão ser cervejas que não tem tanto a oferecer para o consumidor, tá, pessoal? Outra classe, outra família de cerveja, essa, para mim, são as mais legais, né, pela variedade, são as cervejas da família Ale, tá? Que significa cervejas de alta fermentação. São cervejas que são fermentadas a temperaturas mais altas do que as lagers, tá? Eu não vou entrar aqui em temperatura, porque lá na frente eu vou abordar com vocês isso na etapa aí de fermentação. Mas as cervejas ales, né, que são produzidas, são fermentadas aí sobre temperaturas mais altas, né, são fermentadas pela levedura que vocês acho que já conhecem, quem é da área de alimentos aí, é uma levedura que a gente martela tanto na cabeça da gente, né, a Saccharomyces cerevisiae, é responsável pela fermentação dessas cervejas. Já no caso da cerveja lager, a levedura que faz essa fermentação é a Saccharomyces pastorianus, tá? No caso das ales, essas leveduras, elas geralmente, na maior parte dos casos, elas trazem também características sensoriais para a bebida, tá? Então, tem levedura que ela consegue produzir ésteres durante a fermentação ou até compostos fenólicos. Esses ésteres e esses compostos fenólicos, galera, eles tendem a trazer aromas para a cerveja. Então, geralmente, uma cerveja belga, ela é bem característica pela fermentação. Ela consegue trazer um frutado e um condimentado, às vezes um cravo, uma fruta amarela, que é bem evidente, tá? Então, isso é a levedura responsável por trazer essas características. Temos também exemplos disso na Alemanha, né, nas cervejas alemãs, onde, vamos supor, uma Weizen, que é uma cerveja de trigo bem tradicional na região da Bavária, na Alemanha, a levedura responsável por essa fermentação, a levedura de Weizen, né, ela consegue trazer aí notas de banana e de cravo, às vezes até tutti-frutti, tá? Por conta de ésteres e compostos fenólicos que essa levedura consegue produzir durante a fermentação. Então, você toma uma cerveja, às vezes você consegue sentir uma fruta, uma especiaria, um condimentado, uma picância, e você acha que é algum ingrediente extra que foi colocado na cerveja, e na verdade não é. A levedura, ela consegue produzir esses compostos durante a fermentação. Então, a Zeus, ela tem essa marca, essa característica, né? Então, geralmente tem uma grande variedade de estilos, é onde a gente vai encontrar uma infinidade de estilos aí, né? Como a IPA, por exemplo, que é bem badalada, né? Bem famosa aí aos consumidores de cerveja, e uma infinidade de estilos, né, que utilizam leveduras ale. Mas também a gente tem algumas cepas específicas que elas trabalham aí de uma fermentação mais limpa e mais neutra, tá? Então, outra família, tá? Essa é bem específica, a gente só vai encontrar esse tipo de cerveja lá na Bélgica, tá? São as cervejas da família Lambic. Lambic é uma cerveja de fermentação espontânea, tá? Então, aqui é feita a fermentação com leveduras daquela região específicas. No caso, lá em Bruxelas, eles fazem cervejas lambics, cervejas que fermentam com temperatura, a temperatura ambiente lá, né, nas barricas lá de madeira e com leveduras que são já
daquele habitat, né? O habitat natural delas são aquela região ali de Bruxelas, região aí de outras também cidades aí da Bélgica, mais precisamente em Bruxelas, eles fazem cerveja com esse tipo de fermentação, que é uma cerveja bem específica, tá, pessoal? Ela traz aí um caráter até animalesco, vamos dizer assim, então notas de couro, notas de estábulo, uma acidez bem presente, uma cerveja seca, tá? Lembra muito aí, é uma cerveja frisante, então é uma cerveja bem diferente aí, que é uma iguaria, tá? Muita gente aí é louco para provar uma lambique, e dentro das lambiques tem uma infinidade de estilos também, tá, pessoal? Então, galera, dando continuidade, a gente tem aqui algumas denominações que são utilizadas na cerveja, que é importante saber, é extremamente importante, principalmente para quem vai comprar uma cerveja, né? Vai analisar lá o rótulo é para ter tudo. Então, algumas dessas abreviações indicam aspectos bem importantes, tá, do produto. Então, EBC, né, tem a ver com a coloração da cerveja. Então, quanto menor EBC, tá, mais clara a cerveja é. Quanto maior EBC, mais escura essa cerveja é, tá? Que a mesma coisa do SRM, só que o SRM ele é utilizado na América do Norte, aí nos Estados Unidos, enquanto o EBC é uma nomenclatura utilizada aí na Europa, tá, pessoal? IBU é extremamente importante saber, né? É o Índice Internacional de Amargor, tá? Então, quando você for comprar uma cerveja, ver uma cerveja lá no supermercado, na gôndola, e você analisar lá o IBU, se for uma cerveja que tiver um IBU muito alto, então indica que é uma cerveja mais amarga. Uma cerveja com IBU baixo, uma cerveja menos amarga, tá, pessoal? OG é extremamente importante, principalmente na área de produção, que significa gravidade inicial, tá? É a densidade do mosto inicial, e a FG é a gravidade final. Então, é importante também o cálculo aí para a gente saber o teor alcoólico da nossa cerveja lá no final, tá, pessoal? E o ABV, né, é o álcool por volume. Então, ABV, se vocês encontraram no rótulo ABV em porcentagem, também indica álcool, tá, gente? E agora a gente vai dar início aos ingredientes desse nosso líquido precioso, né? Desse nosso líquido magnífico, que é a cerveja, né? Eu, particularmente, sou apaixonado por cerveja, né? Eu gosto de bastante de cerveja. A minha patroa tá aqui do lado. Quando eu falo que sou apaixonado por cerveja, ela já olha para mim com cara feia, mas eu sou apaixonado por ela também, mas eu gosto muito de cerveja, tá, pessoal? Então, para mim, é muito gratificante falar de cerveja, eu sou apaixonado, eu adoro cerveja, falar de cerveja, eventos de cerveja, tudo que for relacionado à cerveja, pode me chamar que eu tô dentro, tá? Então, pessoal, os ingredientes da cerveja: água, tá? Malte, lúpulo, levedura e, lógico, não poderia faltar a magia, né? A magia, o conhecimento do cervejeiro, galera. Fiz o curso, né, no Science, e o conhecimento é o ingrediente principal, tá, para qualquer produto. Então, mesmo que você tenha ingrediente de qualidade, água de qualidade, uma levedura boa, uma cepa de levedura boa, mas se você não souber trabalhar com esses ingredientes, você não vai conseguir produzir uma boa cerveja, tá? E esses são os principais, mas a gente tem alguns adjuntos, como eu falei, e frutas e outras coisas também, especiarias que podem ser adicionadas na cerveja. Mas aqui tá o principal, tá? Vou falar aqui com vocês, aqui para vocês um pouquinho de cada um, tá, pessoal? Vamos lá, ingredientes. Água, né? A água, pessoal, é muito importante, tá? Para a cerveja. Praticamente mais do que 90% da cerveja é composta pela água, então é extremamente importante a gente ter essa atenção com a água, tá? E características fundamentais, a gente está cansado de ouvir também, né? Insípida, inodora, incolor, isso aí tem que ser, né? Realmente, são características principais. Mas para a água cervejeira, a água que vai ser utilizada na produção de cerveja, a gente tem que ter um cuidado maior com essa água. Então, primeiro, ter uma água livre de cloro, tá?
tá, pessoal? Então, se você vai fazer cerveja, vai usar água aí da sua distribuidora aí, aqui no caso, em Alagoas, a Casal, não sei aí no estado de vocês, na cidade de vocês, mas uma água, você pode utilizar água da torneira, Jefferson? Posso utilizar água de torneira para fazer minha cerveja? A cervejaria, ela pode ter uma água de poço, uma água que vem da rede municipal, estadual? Pode, não tem problema. Agora, pelo amor de Deus, se livra do cloro, tá? Porque o cloro, ele vai trazer um off flavor, né? Não sei se vocês sabem o que é off flavor. Off flavor, ele é um defeito sensorial, tá? Aroma, sabor que não é legal no produto. Então ele vai trazer esse defeito, né? Uma nota aí de esparadrapo, que é horrível, galera. Então ele consegue aí o cloro, ele tem um probleminha chamado clorofenol na cerveja. Então é horrível você consumir uma cerveja que foi feita com água clorada. Então esse gostinho medicinal de esparadrapo aí não é legal, tá? E pessoal, não existe uma água universal para todo tipo de cerveja. Cada cerveja ela vai necessitar de uma água específica. Então cervejas mais leves, né? São águas mais moles, águas sem tanta presença de sais, tá? Cálcio, magnésio, os principais. Então, assim, uma cerveja Pilsen, por exemplo, como lá na região da Boêmia, na República Tcheca, onde nasceu, é o berço da cerveja Pilsner, né? A Bohemia Pilsner, eles utilizaram água de lá, que é uma água bem mole, tá? Uma água sem tanta presença de sais aí, de cloretos e tal, na produção dessa cerveja. Então, ajuda muito na produção da cerveja a água. Já as cervejas mais fortes, né? Cervejas mais escuras, é aceito, mais amargas também, é aceito aí uma água com maior carga de sais, cloreto, tal, sulfato, para a produção dessa cerveja. Então, é necessário saber com que tipo de cerveja você vai trabalhar, qual estilo, para você saber também qual é a água que você vai utilizar, tá? Lembrando que a água você pode mexer, brincar um pouquinho com ela. Você pode ajustar, tem correção de sais e tal, que você pode aí ajustar para cada estilo de cerveja, ajustar a sua água, tá, pessoal? E aqui é um dos ingredientes também principais. Todo ingrediente é bem importante, mas o que faz realmente aparecer o álcool na nossa bebida preciosa, né, são os carboidratos, os cereais utilizados, né, são fonte de açúcares que vão ajudar a gente lá na fermentação, vai ser o alimento para nossa bichinha lá, nossa levedura, consumir, trabalhar e produzir cerveja, tá? Até então, toda a etapa da produção de cerveja até chegar na cerveja, todo esse preparo desse líquido com esses ingredientes, a gente vai chamar de mosto, tá, galera? Mosto, mosto. Isso também vocês vão ver no vinho, tá? Também é chamado de mosto. Então, esse líquido que a gente prepara até ele virar cerveja, ele não é cerveja ainda. Ah, eu peguei a água, coloquei lá o malte, coloquei o lúpulo, coloquei, sei lá, e tal, não sei o que mais, e já tem uma cerveja, não. Você tem mosto, tá? Mosto. A cerveja só depois que a levedura começar a trabalhar e produzir álcool. Aí realmente você vai ter cerveja. Até lá é mosto, tá, pessoal? Então, os principais cereais que a gente vai utilizar para a produção de cerveja, tá, galera? O principal, cevada, trigo, centeio, milho, arroz, aveia e sorgo. Sendo que o último aí, o sorgo, ele não é tão comum, tá? A gente só vai encontrar cervejas que contenham esse cereal lá na região do continente africano, tá? Do continente africano. Então, o resto a gente encontra com maior facilidade na produção de cerveja, tá? A cevada é o principal. E dentre esses grãos, tá? Entre esses grãos, a gente vai encontrar alguns que são utilizados na forma de malte, são cereais maltados. E o que é malte? Malte é o mesmo grão, tá, pessoal?
só que ele vai passar por um processo de maltagem, tá? Maltagem, que é um processo que você vai umedecer esses grãos, né? Vai fazer, umedece os grãos, colocam ele sobre uma temperatura favorável, né? Sob também uma condição de luminosidade que vai, como se fosse, como é que eu posso falar? Como se fosse o processo natural que o grão vai fazer, como se fosse na terra, algo assim. Então, o grão, quando ele umedecer e tal, ele vai começar a germinar. E quando ele começa a germinar, vai ali favorecer a produção de algumas enzimas, que vão ser responsáveis aí pelo nosso processo posterior, tá? Então, o grão maltado, ele tem uma carga enzimática maior, né? Então, ele está à frente do cereal que não é maltado. Então, o cereal que não é maltado, ele não tem essa carga de enzimas necessária que o grão maltado vai ter, tá? E após isso, ele passa por graus de torrefação. Então, a depender do estilo de cerveja que eu quero, quanto mais uma cerveja escura, então eu torro mais esse malte. Eu coloquei aqui para mostrar para vocês alguns graus de torra do malte, tá? Então, o malte mais claro, então ele recebe aqui no meio aqui um grau de torrefação um pouco mais intenso. Então, geralmente os maltes caramelo estão nessa faixa aqui do meio, e cervejas que utilizam aí maltes mais escuros para ter aquela coloração mais negra, esses maltes mais torrados, tá? Então, o malte, ele tem essa importância aí, né, na questão enzimática, e a gente encontra mais aí no grão de cevada, trigo, centeio e aveia, tá? A cevada é bem importante, é a que é mais utilizado. O trigo também é bastante utilizado, principalmente nas cervejas alemãs, né, algumas. O trigo, ele traz mais é uma cerveja, traz mais aquela suavidade à cerveja, e também ajuda muito na formação de espuma. O centeio já traz a coloração mais avermelhada e também uma certa picância para a cerveja, e a aveia também ajuda para dar corpo, para dar aquele sensação de boca mais pesada, e também ajudar na formação de espuma, tá, pessoal? Tem algumas diferenças entre alguns grãos aí. Por exemplo, muita gente critica, a cerveja puro malte ela é melhor, né? Isso tem fundamento? Até tem, tá? Mas vamos supor, uma cerveja que ela leva uma proporção grande de milho ou de arroz, o milho e o arroz, eles não têm tantas características sensoriais, então eles não vão ajudar aí no corpo da cerveja, ou no sabor, tá? Ou na formação de espuma. Eles ajudam só a produzir açúcares simples para gerar álcool na fermentação. Mas o milho e o arroz, eles trazem também bastante leveza para a cerveja, tá? E propriedades, né, desses grãos, principalmente os maltados, servem como fonte de açúcares, né, porque eles vão ser convertidos aí em açúcares simples, esse amido desses grãos, convertido em açúcares simples, né, para a levedura conseguir consumir e produzir realmente a cerveja. O doçor também, porque nem todos os açúcares são consumidos, então eles vão trazer um doçor para a bebida. Quanto mais malte a cerveja tiver na sua composição, maior será o teor de açúcares, tá? E nem todos os açúcares são consumidos, né? Em alguns casos tem um açúcar residual, então ajuda também no doçor. A coloração da cerveja, como eu falei para vocês, conforme a torra do malte, tá? O corpo, porque, pessoal, alguns açúcares, eles não vão ser consumidos, eles vão ser açúcares residuais, então vão ajudar também no corpo da cerveja, assim como a aveia, né, e o trigo, pela questão das proteínas também do grão, tá? E espuma, como eu falei para vocês, trigo e aveias, quando a gente quer uma cerveja com maior volume de espuma, aquela espuma bem formada, bem bonita, bolhas pequenas, como se fosse um creme, aquele chantilly que dá vontade de comer até de colher, tá? Algumas cervejas têm essa belezura aí no copo. Então, grãos com maior carga de proteína, a gente vai ter também cervejas com uma espuma mais consistente, com uma formação maior também, tá, pessoal? Ingrediente
um dos ingredientes que muita gente adora, né? Muitos cervejeiros aí colocam como ingrediente principal, né? O que dá o tchan na cerveja, que é o lúpulo, tá, pessoal? O lúpulo, não sei se vocês já ouviram falar, o lúpulo, ele é da família da cannabis, pois família da maconha. Só que o lúpulo, pessoal, calma aí, tá? Não vamos criar preconceito aqui nem nada. O lúpulo, ele é da família da cannabis, só que ele não tem propriedades alucinógenas, tá? Ele é da família da cannabis, mas ele não tem propriedade alucinógena, apesar da literatura a gente encontrar ele com efeito um pouquinho até sedativo, né, calmante, ele relaxa, ele é antioxidante, mas não tem propriedade alucinógena não, tá? E as propriedades principais aí do lúpulo trazer o amargor, tá, para nossa cerveja, porque ele tem aí na sua composição ácidos, tá? Alfa-ácidos que vão ser isomerizados lá no processo de fervura e então esse ácido ele vai trazer o amargor, né? E também aroma, sabor, né? E ajuda também na formação de espuma e conservante. A flor, pessoal, essa é em cima aqui na imagem, é o lúpulo em flor, tá? E embaixo já é ele beneficiado, ele em pele, tá? A gente chama lúpulo peletizado. A flor, tá? Ela é uma planta trepadeira, e a flor só é utilizado para cerveja as flores fêmeas, tá? Porque elas contêm aí a lupulina, que é aí o principal, é o que a cervejaria, o cervejeiro quer, que é a lupulina, que vai conter aí óleos essenciais, que vão auxiliar aí no aroma, e também resinas amargas, né, alfa-ácidos, e também polifenóis, taninos, que é a parte vegetal, que vai trazer aí também um pouquinho de adstringência, né, mas isso no beneficiamento aí as empresas que processam sabem trabalhar com essa tecnologia, tá? Então, consegue trazer amargor, tá? Aroma. É um aroma, cada espécie, variedade de lúpulo vai ter um aroma bem característico, então a gente consegue encontrar aí um aroma floral, a gente consegue encontrar um aroma cítrico, que lembra aí laranja, limão, tangerina. A gente consegue encontrar um aroma aí herbal também, que lembra também um mato, né? O gramíneo. A gente consegue encontrar lúpulo que lembra até frutas vermelhas, tá? Lúpulo que lembra até notas de conhaque aí, como é o lúpulo que eu utilizei na receita da aula prática, né? O Target, que é um lúpulo inglês, então ele também, além de trazer um pouco da nota terrosa, ele consegue trazer notas aí de conhaque. Então, o lúpulo ele é bem importante, principalmente cervejas que têm uma carga de lúpulo maior, então deixam ele bem evidenciado, fica uma delícia tanto no aroma quanto no sabor. Ele é conservante porque ele tem essa característica aí dos alfa-ácidos, então a acidez, quando ela está presente no produto, no meio, ela ajuda que não tem ali uma proliferação de micro-organismos, né? A acidez, ela inibe isso. No caso das leveduras, elas conseguem trabalhar nessa acidez, mas a levedura, se for a levedura cervejeira, eu quero que realmente ela trabalhe, então é interessante. E o lúpulo, pessoal, esses alfa-ácidos aí, eles têm propriedade tensoativa, então eles ajudam também na formação da espuma, tá? Ingredientes, né? A gente fala ingrediente porque os rótulos trazem como ingrediente, e a lei da pureza alemã, lá quando foi criada em 1516, ela também tratou a levedura, depois entrou a levedura. Na primeira lei, em 1516, eles não acrescentaram a levedura, até porque eles não tinham tanta noção de microbiologia naquela época, mas depois foi acrescentada a levedura também como um tipo, fazendo parte dos ingredientes. Então, a levedura, tá, que é um micro-organismo, né, a levedura, ela é que é realmente a responsável pela produção da cerveja, porque ela vai pegar todo o líquido mosto com os ingredientes, né, e vai transformar em cerveja. Então ela é a maestra aí da nossa cerveja, da produção. Então as leveduras, né, como eu falei para vocês, a gente nas ales vamos ter a Saccharomyces cerevisiae, né, responsável pelas cervejas de alta fermentação. No caso das lagers, as Saccharomyces pastorianus, né, cervejas de baixa fermentação. E no caso das lambics, a Brettanomyces lambicus, tá? Ou Brettanomyces bruxelensis,
como eles chamam lá na Bélgica. Então, só que a Breta, ela vai trazer essas notas mais específicas aí na fermentação, tá? Como eu falei para vocês, notas de estábulo, de couro, tá? Uma acidez bem pronunciada. E, pessoal, a bactéria ela é uma vilã, né, para alimentos, alguns, né, na maior parte, mas para cerveja a gente também pode utilizar a bactéria, tá? Não em todos os estilos, em algumas raras exceções e estilos, né? Lactobacilos e pediococcus, tá? Lactobacilos e pediococcus, eles produzem ácido lático e essa fermentação lática, ela é importante em alguns estilos, tá? Em alguns estilos é importante, como aí numa sour, por exemplo, que é um estilo que passa também pela fermentação láctea, traz essa acidez, então é necessário também que tenha essas bactérias presentes na produção, tá, pessoal? E aqui a gente já vai para falar sobre um pouquinho sobre a produção da cerveja. Então, na aula prática, eu explicando aqui agora a vocês, vocês vão ter já um pouquinho da noção quando a gente for mostrar lá a prática, tá, pessoal? Então, a produção de cerveja, lógico, a moagem dos grãos. Antes disso, é importante que vocês, no caso, vocês que realmente forem fazer cerveja em casa, eu aconselho que vocês façam, né? Cerveja em casa é uma terapia apaixonante, tá, pessoal? Nada é mais prazeroso do que você consumir uma cerveja que você fez, tá? Aquela cerveja vai se tornar a melhor cerveja do mundo. Mentira, em alguns casos não, tá? Eu já fiz muita gosta, com licença da palavra, no começo, tá? Mas tudo é aprendizado. Mas é bem prazeroso você consumir a sua própria cerveja, tá, pessoal? Então, assim, é importante. Na região sul, né, em Santa Catarina, capital da cerveja aqui no Brasil, a gente lá é bem comum o pessoal já fazer cerveja em casa, na Europa também, nos Estados Unidos, né? A gente acompanha, sempre está lendo um livro, vendo reportagens aí da área, então lá já é mais cultural, no Brasil ainda isso está bem abaixo, tá? É porque tudo aqui, infelizmente, chega um pouquinho mais tarde, mas assim, é bem. Isso em algumas regiões, como no sul, já é bem cultural a galera fazer cerveja em casa, é muito bom. Aconselho a vocês que façam, tá? É, é bem arretada, é porrida. Então vamos lá. Então, pessoal, como todo produto alimentício, né? A cerveja é um alimento, como eu falei para vocês. A seleção dos ingredientes é bem importante, tá? Você tem ingredientes frescos, tá? Que não é fácil fazer cerveja aqui no Brasil. A gente tem ingredientes totalmente frescos, porque uma grande parte é importado, então vem da Alemanha, vem da Bélgica, vem dos Estados Unidos, Reino Unido, tá? Então, mas a gente já está tendo aqui no Brasil empresas que estão inovando, né, em alguns ingredientes, como o lúpulo. Passou até recentemente uma reportagem aí no Globo Rural, né, uma plantação de lúpulo, a galera está investindo lá, então isso é bem legal, a gente se anima bastante, tá, porque a gente vai ter a oportunidade de ter lúpulo fresco aqui no Brasil, isso é bem importante, porque o lúpulo, quanto mais fresco, é melhor, tá? Então, como a gente tem esse probleminha aí com os produtos importados, então dificulta um pouco isso, tá? Mas assim, a seleção dos grãos, do lúpulo, né, da cepa de levedura, isso é bem importante, tá, pessoal? E a primeira etapa, né, a moagem dos grãos. Então, pessoal, quando a gente for moer o grão, eu coloquei até aqui na foto o moinho de rolos, tá? A gente não precisa triturar, esfarelar o grão, tá? Isso aí é prejuízo, tá? Sensorial para o teu produto e também vai ocasionar aí problemas na clarificação da tua cerveja. Vai ficar uma cerveja, um mosto bem turvo e às vezes isso não é legal. Alguns estilos pedem isso, mas não é legal ter, tá? Quando você for quebrar o grão, aqui no moinho de rolos, na aula prática vocês vão ver melhor, mas ele são 2 rolos que quando você conecta aqui uma furadeira tal, para fazer com que esses rolos fiquem rodando, né, bem rápido, o grão vai passar no meio e ele vai apenas quebrar. Ele não vai esfarelar nem tampouco vai triturar. Apenas vai ocorrer a quebra do grão, tá? E
expondo o que a gente quer, tá? O endosperma, que é essa massa branca aí que a gente tem no dentro do grão. Não sei se dá para ver aqui nessa foto, tá? E isso também favorece o quê? A exposição das enzimas. Muitas vezes, né, quando a gente vai quebrar esse grão, a maioria das enzimas, tá, ela fica presente na casca. Então, quando você quebra, vai fazer com que as enzimas tenham contato com o endosperma, então isso é o que a gente quer, tá? E a importância da clarificação é que se você triturar esse grão demais, esfarelar essa casca, na casca, gente, ela vai ter polifenóis, tá? Polifenol, como por exemplo, taninos, tá? Que esses compostos químicos, eles trazem um pouquinho da distringência, tá? Para o mosto. Então, se você esfarelar demais a casca, não vai ficar legal, tá? E também ajuda na clarificação, porque esses grãos, eles vão decantar quando você colocar lá na água, lá na mostura, e ao decantar eles vão formar uma camada, tá? Embaixo, uma camada de cascas que vai funcionar aí como se fosse um filtro. Então, cada vez que esse mosto passar por aquela camada, ele vai clarificar. Então, não esfarela a casca se tu for fazer cerveja em casa, tá? Braçagem ou mosturação, uma etapa bem importante, tá, pessoal? Braçagem, mosturação, sacarificação, como vocês queiram chamar. A gente encontra esses nomes aí na literatura, sacarificação, um termo mais químico, né? A gente, no laboratório lá, na disciplina de bebidas, meu professor Jonas, foi meu coordenador lá no curso de alimentos, foi ele que a gente fez cerveja lá com ele, né? Ele foi que ensinou a gente, me deu um livro lá na época em PDF para eu estudar, então sou grato bastante ao professor Jonas, um abraço aí para o meu professor Jonas, tá? Então, assim, ele falava muito o termo sacarificação, e tá correto, é um termo até químico, mas a braçagem, né, braçagem veio desse serviço braçal, porque antigamente a cerveja feita em casa, né, na maioria das vezes por mulheres, tá? As mulheres que eram responsáveis lá atrás para por fazer cerveja em casa. Então, serviço braçal, muita gente até hoje usa esse nome braçagem. E mosturação também vocês vão encontrar, tá? E o que é a braçagem, tá, pessoal? É a conversão do amido, dos grãos, do malte, da cevada, do trigo, ou do que é que você queira colocar lá na tua cerveja. É a conversão desse amido, tá? Que é formado aí de amilose e amilopectina, né? Quem é da área de alimentos sabe bem o que eu estou falando, não vou entrar aqui na química da coisa, mas o amido, né? Que é um carboidrato, tá? Que está presente não só nos grãos de cevada, de trigo, está presente aí na mandioca, está presente aí na macaxi, né? No inhame, na batata, no arroz. Tanto é que consegue também produzir bebidas fermentadas a partir, né, desse tipo também de alimento, né? Então, assim, o amido, ele vai ser convertido através de uma ação enzimática, a alfa-amilase e a beta-amilase. Então, são enzimas que elas fazem uma quebra, tá, desse amido em açúcares mais simples, açúcares menos complexos, que são mais fáceis de serem consumidos. A levedura ela não consegue se alimentar de um carboidrato complexo, tá? Um carboidrato de uma cadeia longa, uma cadeia complexa. Elas só conseguem se alimentar de um carboidrato simples, tá? Então, assim, a conversão desse amido, tá, em açúcares simples, os principais são a maltose, tá? A maltotriose e a glicose, né? A glicose que é formada aí por uma unidade, tá? De açúcar simples, tá? A maltose já são duas glicoses, né? E a maltotriose já são três. Então, assim, são açúcares simples, tá? Então, esses açúcares simples que a levedura consegue se alimentar. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar esse amido, tá? E vou converter em açúcar simples, para que a levedura consiga consumir e produzir álcool e CO2 na fermentação.
fatores importantes, que isso é crucial, tá, galera, nessa etapa de braçagem. A temperatura, porque as enzimas, elas têm uma faixa de temperatura favorável à sua ação, tá? A beta-milase e a alfa-milase, elas têm temperaturas diferentes, mas que elas conseguem trabalhar melhor nessa temperatura, naquela faixa de temperatura. Então, se eu aumentar demais, eu inativo ela, então eu não vou ter essa quebra do amido nesses açúcares simples. E se eu diminuir também, eu não vou atingir aquela temperatura, aquela faixa de temperatura ideal para que ela trabalhe com maior eficácia, tá bom? Então, temperatura é um fator extremamente importante. O pH, né? pH, que é o potencial hidrogeniônico, então tem a ver aí, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar em pH, né, que vai de 0 a 14, 7 é o meio, então é um pH neutro, né? Então, menor que 7 é um pH, é um meio mais ácido. Maior que 7 é um meio mais alcalino, tá? Então, o pH é extremamente importante, tá? Na etapa de braçagem. O pH ideal para abraçagem é entre 5,2 até 5,6, mas assim, o ideal mesmo é entre 5,2 a 5,3, tá? Então, nesse pH, as enzimas vão trabalhar aí numa faixa de temperatura favorável a essa ação aí, essa ação delas nessa conversão do amido, tá, pessoal? E a recirculação desse mosto que a gente vai estar fazendo, tá? No meu caso, o meu equipamentozinho lá, né, eu consigo trabalhar a recirculação. Só que não é obrigatório a recirculação do mosto, tá, pessoal? Em alguns equipamentos não tem recirculação do mosto, como algumas pessoas fazem com a panela só, e essa panela é com voal, tá? Como se fosse um cesto, tá? Onde eu coloco os grãos dentro e depois eu tiro esses grãos, então não tem aí uma recirculação, tá? Desse mosto. Então, a recirculação, no meu caso, eu coloquei aqui porque eu faço, tá? É importante, eu acho bem importante fazer recirculação do mosto, o que é com o auxílio de uma bombinha, tá? Uma bomba. A bomba vai puxar o mosto do registro no final da panela e vai jogar esse mosto em cima através de um chuveirinho na tampa da panela. Então, o que é que isso ocasiona? A clarificação do mosto e também ajuda a homogeneizar a temperatura, porque a temperatura que o fogo vai estar tendo contato no fundo da panela vai ser igual à temperatura que vai estar caindo aqui em cima. Então, eu vou homogeneizar essa temperatura, porque eu posso ter problema se eu tenho uma temperatura muito alta e quando eu verificar a temperatura aqui em cima, a temperatura está vamos supor, eu quero trabalhar em 67 graus, a minha mostura. Eu verifico a temperatura aqui em cima, está em 67, mas eu não estou fazendo a recirculação. Então, é lógico que lá no fundo da panela, essa temperatura vai estar muito maior do que 67. Então, eu já posso estar inativando ali as minhas enzimas e não vai ter uma abraçagem eficaz aí na produção dos açúcares simples, tá, pessoal? Então, é importante lembrar isso aí. E uma observação é que em alguns casos, tá, gente, eu vou ter aí um descanso proteico. É o linguajar popular do cervejeiro, descanso proteico em alguns estilos. O que é que eu quero dizer com isso? Em casos onde eu vou ter grãos no meu mosto que tem uma maior carga de proteína, como o trigo, por exemplo, a aveia, a rampa de temperatura que ocorre a ação enzimática nesses grãos, ela é bem inferior à rampa de temperatura desses grãos. Então, nesse caso aqui da conversão do amido, são as amilases, né? São as enzimas que quebram aí o amido. No caso da proteína, eu vou ter as proteases, né? As proteases que vão quebrar a proteína em aminoácidos, né? Que são mais simples, tá? Então, vários aminoácidos aí formam uma proteína maior, tá? Então, o que é que acontece?
eu vou fazer uma rampa de temperatura inferior à rampa das amilases, tá? Da alfa e da beta-amilase. Vou colocar o meu mosto aí num descanso antes da abraçagem lá da alfa e da beta. Coloca o carregador aí, por favor, para não descarregar aqui. Foi não. Peraí, viu, pessoal? Estamos passando aqui por problemas técnicos, mas agora pegou. Valeu. Então, pessoal, devo uma janta a você. Então, pessoal, vamos lá. Então, esse descanso proteico, eu vou colocar aí esses grãos, né, já submersos aí na água, tá, pessoal? Geralmente é a 55 graus, uma temperatura legal, para que eu tenha a quebra dessas proteínas, tá? Para que isso favoreça na minha formação de espuma. Então, por exemplo, uma cerveja de trigo, uma Weizen, por exemplo, é necessário que tenha aí essa rampa proteica, esse descanso proteico aí, para que eu tenha aquele colarinho imenso, cremoso, delicioso e lindo que é uma Weizen Beer. Se vocês puderem ter essa oportunidade, eu aconselho a vocês consumirem naqueles copos gigantes, né? Aquele copo alemão gigante da cerveja de trigo alemã Bávara, a Weizen. Então, aquele colarinho que é gigante na cerveja é tradição, tá? Esse serviço dessa cerveja desse jeito. Então, muita gente acha que o colarinho é um problema, né? Eu já tive vários amigos quando a gente vai sair. Olha, eu quero que sirva aqui a cerveja, pelo amor de Deus. Não coloca colarinho, gente, pelo amor de Deus. O colarinho, ele não é prejuízo, tá? A não seja que você consuma lá um dedo de cerveja e o resto colarinho, espuma. Mas o colarinho, ele é extremamente importante no serviço da cerveja, tá? Já dando dicas aqui de serviço e harmonização, né? Mas eu fiz até um curso breve lá no site também sobre serviço e harmonização. Aprendi um pouquinho de coisa lá. Mas assim, a espuma, ela ajuda várias coisas. Primeiro, ela ajuda a inibir a oxidação, tá? Então, ela protege o oxigênio do nosso líquido e também ajuda a preservar e ajudar a gente na percepção da gente conseguir lá sentir os aromas, a espuma também favorece nisso e também ajuda a manter a temperatura da nossa cerveja no copo. Então, a partir de hoje, não façam isso, né? Não fique servindo a cerveja com o maior cuidado para não espumar, porque vocês vão ter prejuízo aí na degustação, tá? Tá, gente? Então, pessoal, quando a gente está fazendo a nossa abraçagem, tá? Geralmente, a abraçagem pode demorar aí até 1h30, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, vai depender do estilo que você está produzindo, da carga de malte que você está utilizando. Então, não é uma regra. Ah, eu vou fazer uma abraçagem em 1h30. Pode ser que nessa 1h30 você não tenha tanta eficácia na sua abraçagem. Então, não tem um tempo X exato, tá? Então, vamos lá. Quando completar mais ou menos aí 1h e um pouquinho, 1h30, você vai lá, tira um pouquinho do seu mosto, tá? Com a colher lá, a colher de cerveja, tá? De plástico atóxico e tal. Você tira um pouquinho do seu mosto, coloca pode ser num objeto desse aqui, tá? Que já é específico para você fazer a análise aí do teste de iodo, ou pode ser eu coloco em casa no fundo da xícara, tá? Então, todo cervejeiro tem suas gambiarras, eu também tenho. Então, eu coloco lá no fundo da xícara branca. Então, você vai pingar tintura de iodo, tá? Como tem a primeira aqui, é mais escuro. No meio, tá? Você vai. Ou você pode utilizar só duas também, tá? Se a cor do seu mosto ela ficar escura, quando você pinga 2 ou 3 gotinhas de iodo, se ela escurecer, indica que ainda há amido presente naquele mosto, tá? E se ela ficar clara, é porque já ocorreu a conversão aí do amido nesses açúcares simples, que é o que a gente quer, tá, pessoal? Então, quando você fizer esse teste, o mosto ficou clarinho, ok.
o que é que você vai fazer? Passa para a etapa de mash out, que é a inativação enzimática, onde eu vou elevar essa temperatura aí para 77, 78 graus por 10 minutos, para que eu faça a inativação tanto da alfa-amilase quanto na beta. Nessa temperatura aí de 77, 78, eu consigo inativar essas enzimas, tanto a alfa-amilase quanto a beta-amilase. Jefferson, para que eu vou fazer o mash out? Veja só, você planeja uma receita, tá? Você quer que nessa cerveja, nesse teu mosto, você quer deixar aí um açúcar residual. Você não quer deixar a tua cerveja totalmente seca, totalmente atenuada, né? Então você quer uma cerveja que tem um açúcar residual um pouquinho, para não ficar tão seca no paladar. Então você quer deixar esse açúcar residual na tua receita, tá? Ou senão você quer uma cerveja com maior corpo. Então uma cerveja com maior corpo, você tem que fazer ela numa rampa de temperatura mais favorável aí à alfa-amilase, então perto aí dos 70 graus por aí. Se você quer uma cerveja com menos corpo, só que mais alcoólica, então vai ter mais açúcar simples naquele mosto, então você faz uma cerveja com a rampa de temperatura mais baixa, tá? Aí favorecendo a beta-amilase aí com 63, 64 graus, então você consegue favorecer legal aí a beta-amilase. Para você favorecer bem as duas, né, para não deixar uma com raiva da outra, então você coloca uma temperatura aí entre 66 e 67, que você vai conseguir trabalhar bem tanto a alfa-amilase quanto a beta-amilase, tá, pessoal? Então, se eu ajustei, planejei uma receita para ter tal corpo, para ter tanto de açúcar residual, e eu não fiz a inativação enzimática a 78 graus, quando eu for transferir lá para o meu balde fermentador, para depois clarificar ou filtrar esse mosto, filtrar esse restinho do malte e tal, para colocar, durante essa filtração, essa clarificação, se eu não fizer inativação, o que é que acontece? Essa temperatura que continuou lá, pode ser que continue acontecendo, ocorrendo aí a conversão desse amido em açúcares, tá? Então, aquele corpo que eu projetei, ou aquele açúcar residual que eu projetei, vai para o espaço. Vai para o espaço. Então, eu preciso ter aí essa inativação enzimática, é muito importante ter. Não pula essa etapa, que é bastante importante aí na tua receita, tá, pessoal? Espero que você esteja acompanhando, que não esteja muito chato aqui a nossa aula. E fiquem aí de olho, tá? Que no final vai ter cerveja para todo mundo. Eu vou mandar via correio, via Sedex, né? Pelo PAC, vou pedir o endereço de vocês. Tô brincando, viu, gente? Eu bem que queria fazer isso, tá? A cerveja que a gente vai produzir, eu queria muito mandar para vocês. Eu sei que tem muitos inscritos, só que eu queria ter essa experiência. Eu fiz um mini curso desse na Semagro em 2019, aqui no IFAL. E a gente teve, né, essa oportunidade de ter análise degustação, né? Análise sensorial foi bem bacana, mas já que é online, vocês vão ficar babando aí. Eu prometo até a vocês, porque o processo da produção de cerveja ele demora um pouquinho, tá? Então não teria como. Meus ingredientes demoraram para chegar alguns, né? Eu tive um problema sério aí com atraso. Então, devido a esse problema, eu fiz a cerveja agora há pouco tempo, o mosto, na verdade, e eu só vou ter cerveja pronta, acho que vai demorar um pouquinho, aí algumas semanas, então. Mas eu posso marcar com vocês aí uma live, algo do tipo, para a gente ver como é que ficou a cerveja, tá? E, pessoal, após você clarificar, tá? Eu gosto de clarificar, passar por um filtrozinho tal, né? Desde que esse filtro esteja limpo e que ele não vá passar nada de composto aí para o nosso mosto, então a gente passa para o processo de fervura, que é bastante importante, tá? Na fervura, o que é que eu vou favorecer o meu mosto na fervura? Primeiro, eu vou estar esterilizando, tá, o meu mosto, porque nessa temperatura aí de fervura, nada vai, nenhuma bactéria vai chegar perto, alguma levedura selvagem, nada, então eu vou inibir aí a contaminação, tá, de algum micro-organismo que possa ter aí adentrado na abraçagem.
Vou concentrar o mosto, tá? Então, a minha gravidade inicial do meu mosto, esses açúcares com a fervura intensa, eles vão se concentrar, então vou ter um mosto mais concentrado, isso também vai ajustar aí no teu alcoólico, na cerveja e tal. E, pessoal, é necessário que tenha uma fervura intensa. É muito importante isso. Então, no começo, quando eu não tinha um fogareiro de alta pressão, eu sofria muito, tá? Porque aquela fervurinha paia lá e tal, uma bolinha ali, outra acolá, isso aí vai trazer um prejuízo grande aí sensorial para nossa cerveja, tá? Quando eu não tenho a fervura intensa, então eu vou deixar no meu mosto DMS, tá? Que é o dimetil sulfeto. É um composto sulfuroso que ele vai trazer aí uma característica aí de vegetais cozidos, tá? De milho verde aí, de vegetal cozido, então não é legal, tá? Então eu tenho que ferver para expulsar esse DMS. Ah, mas como é que esse DMS foi parar? Gente, esse composto sulfuroso ele já está presente aí no grão do malte, não tem como a gente se livrar, tá? Principalmente maltes, se você for fazer uma receita que só tenha malte base, malte Pilsen, tá? Então você vai sofrer bastante, você tem que ter realmente ferver bem esse mosto, tá? Se você for trabalhar só com malte base, pessoal, eu vou, por exemplo, o Pilsen, eu vou falar isso lá na aula prática, tá? O Pilsen, cerveja Pilsen, é feita só com malte Pilsen. Então, o Pilsen é um malte clarinho, é um malte base. Então, ou seja, eu posso utilizar 100% malte Pilsen na receita. Ou Pale Ale, tá? Que a gente tem um Pale Ale aí alemão, tem um Pale Ale também já da Agrária Nacional aqui. Então, esses são maltes bases, tá? O malte base é o que vai em maior proporção na receita, tá? E os maltes especiais, eles vão em menor proporção porque eles têm características sensoriais muito fortes. Então não tem como você fazer uma cerveja só com malte especial, tá? Eu tenho que dosar esses maltes especiais, mas a maior proporção vai malte base. Então, se você vai fazer uma Pilsen, por exemplo, vai usar só malte base, você tem que ferver bem, tá? Esse mosto, uma fervura bem intensa, porque se você não ferver bem, vai ter grande chance de você deixar DMS aí no teu mosto e vai trazer esse gosto aí esse perfil de vegetal cozido, tá? De milho verde e tal, e não é legal. Então, pessoal, para que também que é importante ter a fervura? Para eu poder acrescentar o lúpulo. O lúpulo, como eu disse a vocês, ele vai trazer o quê? Amargor, sabor e aroma, não é verdade? Então, para que o amargor, para que eu consiga ter amargor com esse lúpulo, eu vou ter que ferver ele, eu vou ter que colocar ele a uma temperatura de fervura, porque vai ocorrer a isomerização desses alfa-ácidos, tá? Eles vão deixar de ser alfa-ácidos e vão passar a ser iso-alfa-ácidos, tá? Eu não vou entrar aqui na química da coisa para não ficar muito chato. Mas então eu vou ter que ferver esse lúpulo para que eu pegue esses alfa-ácidos que não têm amargor e esses alfa-ácidos, eles, a temperatura lá normal da água, você não vai conseguir solubilizar, então eu vou ter que ferver bem para isomerizar, então eu vou conseguir liberar aí, transformando esses alfa-ácidos em isoalfa-ácidos, eu vou trazer realmente amargor para a cerveja, tá? Então, isomerização do lúpulo é importante e também a adição do lúpulo de aroma. Isso já no final da fervura, porque o lúpulo de aroma, ele é extremamente volátil. Então ele não tem tanto alfa-ácido, mas ele tem óleos essenciais que vão trazer aromas para a minha cerveja. Então se eu colocar ele no comecinho de fervura, eu vou perder totalmente o aroma, porque ele é volátil e a gente vai perder. Então eu coloco geralmente ele no final da fervura ou até depois da fervura, tá? Como tem algumas técnicas também aí de colocar ele no resfriamento do mosto ou colocar ele também na fase fria, lá na fermentação e maturação. E também eu posso colocar o lúpulo antes mesmo do mosto começar a ferver, como eu fiz nessa receita da prática, tá? Como eu fiz nessa porta. Eu coloquei antes de começar a ferver. Essa técnica é conhecida como Fist Hot Hop, tá? Que é colocar o lúpulo antes da etapa de fervura, para que eu consiga ter um amargor aí mais redondo, tá? Isso é estatística, alguns especialistas da área fizeram esse teste e realmente, olha,
Isso é a vantagem de ter uma patroa, tá? Eu quero já um café. Se não for pedir muito. Eu adoro café também, viu, galera? Tanto é que nessa receita, tá? Da minha Porter, que é um estilo inglês, eu vou adicionar grão de café. Eu sou fã de café. E na Porter, eu vou adicionar grão de café, tá? Para dar uma turbinada aí. Então vamos lá, pessoal. Então, assim, geralmente o lúpulo é adicionado após 10 minutos que a cerveja começou a ferver. Então eu acrescento o lúpulo de amargor, tá? A fervura é geralmente 60 minutos, tá? E quando completar 50 minutos de fervura, eu vou colocar o lúpulo de aroma, faltando 10 minutos para encerrar a fervura, para não perder tanto de óleos essenciais que são voláteis, tá, pessoal? Então, pessoal, após ferver o mosto, né, você vai resfriar ele o mais rápido possível. Então, esse equipamentozinho que está aí dentro da panela, que é o chiller, tá? Esse aí é de cobre, mas tem ele de alumínio. O meu é de alumínio, tá? Mas esse aí é cobre. Então, a gente vai colocar a mangueira na entrada 1 do chiller e vai colocar uma mangueira na saída do chiller. Então, na entrada vai entrar água fria, tá? Água fria. Vai entrar em contato com o mosto quente aí dentro da panela e vai sair água quente na saída do chiller, tá? Então, isso ajuda a resfriar. Eu, como gosto de gambiarra, tá? Coloco a panela dentro de uma bacia com gelo, isso ajuda na rapidez aí do resfriamento. Quanto mais rápido você resfriar, melhor, tá, galera? Geralmente eles falam aí 30 minutos, eu sei que às vezes é bem difícil em casa você conseguir resfriar a temperatura aí de 24, 25, 28 graus em 30 minutos, mas colocando a panela nessa bacia com gelo facilita bastante, tá? E antes eu falei que tem aqui na apresentação o Whirlpool, né? Antes de eu colocar o chiller, eu vou pegar a minha colher, tá? De plástico atóxico, né? Que pode ter contato com o mocho lá, ela já vai estar sanitizada com iodofor, álcool 70. Vou fazer um redemoinho, tá? No mosto, para que as partículas, né, de proteína do lúpulo, pode ser que tenha alguma coisa lá do malte que não passou lá na filtração, eles decantem no centro da panela, que a gente chama esses sedimentos de trube, tá? Então é importante a gente decantar isso bem, para que essa parte aí, às vezes até vegetal, que contém polifenol e tal, não vá para o nosso fermentador, porque pode trazer também um perfil sensorial que não é legal. E quando vocês forem transferir para o fermentador, quando vocês forem, ó, tá vendo? Eu já estou profetizando que vocês vão fazer cerveja em casa, tá? Quando vocês forem transferir para o fermentador, é importante dar uma quedazinha aí, como vocês estão vendo a mangueirinha, dando uma queda no balde fermentador para que oxigene bem esse mosto, porque a levedura, ela não gosta de oxigênio, tá? Mas no começo, para ela poder se multiplicar, na verdade, o nosso mosto é que não gosta de oxigênio, perdão, porque oxida. Mas no comecinho, o mosto ele tem que estar oxigenado, bem aerado, para que a levedura ela possa se multiplicar. Então, nessa primeira etapa aí da fermentação, é importante que a gente tenha oxigênio. Então, eu vou dar essa quedinha aí com a mangueira para que oxigene bem, tá? Tem cervejeiro que não faz isso aí, coloca a bombinha de aquário no outro dia, espera a temperatura estabilizada, o mosto, coloca uma bombinha de aquário para oxigenar o mosto no outro dia para inocular a levedura. Eu, como não tenho bomba de aquário, faço isso já no mesmo dia, tá? Bota café para mim, por favor. Aí o que acontece? A gente oxigena bem aí o mosto para poder colocar a nossa levedura, tá, pessoal? E aí a inoculação da levedura. A partir do momento, gente, que você sai da fervura e vai para o resfriamento, é uma etapa crítica, tá? Então, álcool 70 na mão, máscara, não fala perto do mosto, porque a gente pode passar algum micro-organismo lá, o maior cuidado, circulação de ar, tudo isso é importante para evitar contaminação, tá? Para que não haja uma disputa aí lá pelo meio da nossa levedura cervejeira com algum micro-organismo que pode aí destruir o trabalho que você fez com tanta paciência, tanto carinho e tanto suor, tá bom? Então vamos lá. Aí o que é que vai acontecer? Primeiro, você vai hidratar a levedura. Ela vem seca, tá?
eu uso levedura seca, né? Um pozinho. Você vai pegar essa levedura, você vai ferver água mineral, tá? Você vai sanitizar bem o ambiente que você vai colocar essa água. Água mineral, você ferveu, esterilizou a água, tá? Então você resfria ela em banho lá, como se fosse um banho-maria, você resfria lá no gelo para ela chegar a uma temperatura aí próxima a 25 graus, entre 24, 26 até 28 graus tá bacana, beleza? Aí você passa álcool 70 no termômetro, verifica lá, tá o que a temperatura, você começa inoculando, colocando a levedura aos pouquinhos, tá? Colocando a levedura aos pouquinhos para que ela não embolote. Então, você geralmente, um pacotinho que eu uso vem 11 gramas, eu fraciono aí em três partes e coloco aí aos pouquinhos. Coloco uma parte, 30%, mexo um pouquinho, deixo ela homogeneizar bem, depois eu coloco mais 30%, homogeneizo bem, depois mais 30%. É um trabalho delicado, né? Geralmente demora aí de 20 a 30 minutos, mas é importante, tá? Não adianta você ter todo o cuidado no processo de produção do mocho. No final, eu já vi muita gente fazer isso, abre o pacote, sacode lá o pacote no mosto, a levedura vai ter aquele choque térmico, vai se estressar, tá? Então, eu não vou ter aquela multiplicação de levedura, de células viáveis que eu queria ali naquele mosto. Então, isso aí vai dar merda, tá? Não vai ser legal. Então, tem cuidado com tua levedura, trata ela bem, trata com carinho, para que você tenha uma fermentação boa, tá? Para que a levedura não tenha aí problemas, para que ela se multiplique bem. Então, isso é importante, tá, pessoal? Então, quando você hidratar 100%, mexeu devagarinho, tá, pessoal? Não é chacoalhar como você tá chacoalhando aí uma caixinha de todinho para tomar. Pelo amor de Deus, não vai fazer isso, tá? Você vai colocar ela fazendo esse movimento aqui, tá? Como se fosse circular, de leve. Quando você vê que ela homogeneizou, você vai lá no mosto, coloca no mosto, tá? Lembrando que esse balde fermentador, eu utilizo o balde fermentador aqui de polipropileno atóxico, tá? Não vou ter problema nada de transferir nada do plástico para o mosto, então isso aí é comprovado, tá? Pelo fabricante e tudo mais. Então, sanitizo bem o balde, tá? Lavo ele com detergente neutro, sempre detergente neutro. Pelo amor de Deus, não vai lavar com detergente de sabor maçã. Ah, eu gosto de detergente de maçã. Aí tu vai ter lá alguma nota de maçã, né? Pode ser que tenha. Então, detergente neutro, lava bem, tira bem o detergente, tá? Então, passa um sanitizante aí, um álcool 70 ou uma solução de iodofor, tá? Que é uma solução que geralmente os cervejeiros utilizam. Dilui bem lá como manda o fabricante, sanitiza bem o teu balde, então, deixa tudo limpinho para que não tenha contaminação, porque isso pode estragar o teu mosto, tá? Estragar o teu produto final. E então, pessoal, quando você coloca, lacra bem o balde, tá? Ele lacra bem mesmo. E essa pecinha de tampinha vermelha que vocês estão vendo aí é o que a gente chama de airlock. O airlock é o seguinte, ele tem essa curvinha, você sanitiza bem ele, coloca álcool 70 nesse nível que ele tem de calibração aí, e ele vai impedir que entre oxigênio no balde, mas também, quando a levedura começar a fermentar, ele vai ajudar a expulsar o CO2. Então, quando você vê que ela começar a borbulhar, é porque ela está expulsando CO2, tá? Então, inibe entrar oxigênio, mas ao mesmo tempo o CO2 ele pode se desprender, porque senão o balde vai estufar e pode ter aí, ocorrer explosão. Não sei se vocês já viram algum vídeo aí na internet, aqueles tanques imensos de inox explodindo, porque geralmente lá alguma válvula entupiu e realmente a levedura ela tem essa força aí para conseguir estufar e explodir, tá, pessoal? E aqui vamos para onde a magia realmente acontece, a fermentação, tá? A fermentação, como eu falei para vocês, a gente tem fermentação lager, né, que é cerveja de baixa fermentação, e fermentação ale, tá? Na lager, cerveja de baixa fermentação, porque as leveduras elas trabalham na parte baixa aí do tanque, tá? E as leveduras ale, elas trabalham fermentando na parte superior do tanque. Cervejas lager, né? Levedura, a Saccharomyces pastorianus, ela trabalha aí geralmente nessa faixa de 7 a 13 graus.
enquanto a Saccharomyces cerevisiae, ela trabalha aí geralmente de 15 a 25 graus, tá, pessoal? Então, nas lambics, que é uma exceção, né, uma família de uma fermentação à parte, elas trabalham numa faixa de temperatura ambiente lá na região lá deles, né, na Bélgica. Então, aqui eu tenho uma fermentação controlada, tá, pessoal? Eu tenho um controle aqui da cepa, eu sei a cepa que eu estou utilizando, então eu sei a temperatura que eu vou trabalhar. Lá eles têm, sabem qual é a cepa, né? Geralmente a cepa da Brettanomyces, mas é uma levedura selvagem, uma levedura que é do ambiente, então não é uma fermentação controlada, tá? Então, a diferença de uma lager para uma ale está na fermentação, tá? Baixa fermentação, alta fermentação. Algumas leveduras ale, quando trabalham em uma temperatura um pouco mais alta, tá? Geralmente acima de 23, 22, 24. Se você começar fermentando com essa temperatura, ela vai se estressar e nesse estresse ela pode produzir compostos, tá? De aroma e tal, que às vezes naquele estilo, se você quer um estilo bem neutro, isso não é legal. Mas numa cerveja belga, você quer um frutado, um condimentado mais evidente, então você pode trabalhar com a temperatura um pouquinho mais alta, que favorece a produção desses compostos, tá, pessoal? E aqui é uma etapa que eu coloco como conflito, a maturação, porque eu acompanho essa guerra aí já há um tempinho, tá? Maturação, alguns cervejeiros colocam como essa fase fria, onde eu coloco a cerveja lá, o mosto, já a cerveja, né, porque já tem álcool, então já a cerveja numa temperatura bem baixa, para ela clarificar, decantar tudo bem direitinho, né? Decantar a levedura, porque a levedura ela não vai estar numa temperatura favorável à sua atividade, então ela vai adormecer, vai lá para o fundo do tanque, dependendo se ela é ale ou se ela é lager, tá? E há um conflito, por quê? Alguns cervejeiros colocam a maturação como essa fase fria, e alguns cervejeiros, tá? Especialistas até da área, colocam a maturação como o finalzinho da fermentação, como se fosse uma fermentação secundária. Vamos supor, se eu comecei a trabalhar na fermentação com 18, eu aumento 1 grau a cada um dia ou dois, e eu vou terminar os últimos dias com uma temperatura aí mais alta, entre 22 e 23 graus. Por que, pessoal, isso? Porque a levedura, quando ela faz o seu processo, o seu metabolismo natural, né, a fermentação, além de produzir álcool e CO2, ela pode produzir compostos, tá? Que não são desejáveis para a nossa cerveja, como, por exemplo, o diacetil, tá? O diacetil, ele é produzido pelo metabolismo aí da levedura, tá? E ele traz aí como se fosse um perfil sensorial de manteiga, de pipoca de cinema. Então, não é legal. Então, é um processo natural, vai acontecer na fermentação, a produção de acetil. E o que é que acontece? A levedura, em condição favorável, ela está numa temperatura ok, ela tem açúcar, tá? Aqui eu vou tomar um cafezinho, né? Eu adoro café, ela caprichou aqui. Aqui, ó, minha xícara favorita, tá? Eu adoro essa xícara, né? I love coffee and beer, né? Eu adoro cerveja e adoro café. Então, pessoal, a levedura é normal, o metabolismo normal, natural, ela vai produzir na fermentação esse composto aí, o diacetil, que eu não quero no meu produto. Então, na condição favorável, então ela está lá, ela está gostando daquele ambiente, ela está gostando porque tem açúcar, ela está se alimentando, está comendo o que ela gosta. Quando acabar esses açúcares, tá? Ela tende a decantar, porque não tem mais o que ela se alimentar, então ela vai entrar em estado de dormência, tá? Só que quando eu elevo essa temperatura no final da fermentação, a 22 a 23, ela vai dar uma sacudida lá no fermentador. Então, o que é que vai acontecer? Ela vai querer se alimentar de alguma coisa. Como já não tem o que se alimentar, açúcares simples, tá?
então ela vai consumir o que tem. Então, quando não tem o que você gosta, meu amigo, você vai comer o que tem. Se jogar você num deserto, tu vai comer até areia para manter a tua sobrevivência. Então, mesma coisa a levedura. Então, ela, o que é que ela vai consumir? O diacetil, tá? Ela consome esse diacetil. Então, é importante a gente fazer essa, que eu concordo com essa linha de pensamento, a maturação para mim é essa etapa, tá? Uma etapa mais quente um pouquinho da fermentação, geralmente 2 dias, é uma fase rápida, onde a levedura vai consumir esse diacetil, então ela vai eliminar esses subprodutos, eliminar esses off-flavors, né, subprodutos da fermentação, que é o diacetil. Então eu vou tirar esse perfil aí de manteiga ou de pipoca de cinema que tem, que possa ter no meu estilo de cerveja. Pessoal, lembrando que em alguns estilos, tá? Como algumas cervejas lager, por exemplo, uma Pilsner, admite-se um pouquinho dessa nota aí de diacetil. Então, isso não é unanimidade. Eu não posso ter diacetil em qualquer estilo. Tem estilo que pode ter, tá? Se você consumir uma cerveja que tem que lembre um pouquinho aí de pipoca de cinema, de manteiga, depender do estilo, é aceitável, tá bom? Então, essa etapa de final de fermentação, que a gente chama de fermentação secundária ou maturação, para mim, maturação, tá? Eu vou aprimorar, arredondar aí, eliminar esses subprodutos que vão causar problemas, tá? E em alguns estilos de cerveja, galera, eu vou fazer dry hop. O que é dry hop? É você adicionar lúpulo na fase fria. Então eu falei para vocês que o lúpulo, se adicionado na fervura, ele vai trazer amargor, tá? Se for um lúpulo de amargor, se ele tiver uma quantidade de alfa-ácido legal. Se eu adicionar no final da fervura, ou já sem fervura, é lúpulo de aroma. Então, óleos essenciais vai trazer aromas, tá? E quando eu adiciono ele na fase fria, já no finalzinho da fermentação para maturação, eu consigo turbinar esses aromas, porque ali um lúpulo de aroma, como um Citra, um Cascade, por exemplo, são lúpulos norte-americanos que têm esse perfil aromático bem explosivo de um frutado, frutas Então, eu colocando na fase fria, eu só vou extrair óleos essenciais, tá? Desses lúpulos e eu vou turbinar aí o aroma da minha cerveja. Isso acontece muito em estilos, por exemplo, como America IPAs, America IPAs, né? Em IPAs ou em alguns outros estilos que eu queira turbinar o aroma, eu posso colocar, fazer esse método, essa técnica de adição do lúpulo, que é o dry hop, tá? Nesse estilo que eu estou produzindo, a Porter, né, eu vou fazer dry hop, né, só que com café em grãos, café mineiro, no lugar do lúpulo. Então eu quero trazer essas notas aromáticas aí do café e talvez até um pouquinho de sabor também para a minha cerveja, tá? E em seguida, realmente, aí eu parto para o cold crash, né? Que eu vou baixar a temperatura aí a próximo de 0 graus, para que eu decante realmente essas leveduras lá no fundo, e eu possa aí também decantar qualquer partícula que esteja aí submersa no mosto, então ajuda a clarificar o mosto, tá? De acordo com o estilo, o tempo varia. Então, tem cervejas aí que fazem esse cold crash aí por mais tempo, tá? Aprimora realmente o perfil sensorial, fica uma cerveja mais limpa, né? Uma cerveja que qualquer gosto de levedura, eu vou eliminar isso. Sendo que algumas cervejas, tá, pessoal, é obrigatório que eu tenha levedura na garrafa, como por exemplo uma Weizen. Então, a levedura fica no fundo, então ao servir, como a levedura é ela que proporciona aqueles aromas que eu falei para você, essa nota de banana, a nota frutada, lembra um cravo, então eu tenho que servir com a levedura, por isso que forma aquele creme, como eu falei para vocês no colarinho, mas isso só em alguns estilos, tá, pessoal? Por exemplo, uma cerveja belga, o ideal é que você não sirva com a levedura, geralmente cerveja artesanal, a não ser uma Weizen, o ideal é sempre você armazenar em pé, tá? Nunca deitado. Primeiro, qualquer cerveja, porque ela em pé você diminui o contato com o oxigênio. Quando você deita a garrafa, a superfície de contato com o oxigênio é maior, então por isso vai ter uma oxidação e a oxidação ela é vilã da cerveja, tá, pessoal? Então altera a cor, traz uma nota aí
um gosto de papelão às vezes, tá? Então não é legal. Então vamos lá. Em algumas cervejas, tá, pessoal? Algumas cervejas passam por filtragem após fermentação. Então eu elimino, além de decantar essa levedura lá no fundo, eu também vou filtrar para que eu elimine qualquer risco de que tenha levedura lá na minha cerveja, tá? Principalmente isso ocorre em cervejarias industriais, tá? Como um exemplo, uma Ambev da vida, um Skol, uma Brahma, eu não tenho zero de levedura na minha garrafa, na minha lata, tá bom? E aqui a gente já vai para a etapa de envase, tá? Então é importante a higienização, né? A sanitização de alguma solução que realmente vá sanitizar e eliminar qualquer risco de contaminação. E pode ter, né, a carbonatação da cerveja de duas formas. Ou o prime, que é quando você prepara aí um açúcar e você coloca aí no final aí no fermentador ou na garrafa, e esse açúcar geralmente até um açúcar cristal mesmo, você ferve o açúcar, coloca umas gotinhas de limão para transformar, né, converter aí em frutose, que é um açúcar simples, e as leveduras elas vão, quando chegar na temperatura favorável, na temperatura ambiente, elas vão consumir esse açúcar e vão fazer uma refermentação na garrafa. Como essa refermentação, a fermentação, ela produz álcool e CO2, então vai aumentar uma porcentagemzinha de álcool na cerveja e também vai formar gás, tá? Ou carbonatação forçada, como faz nas grandes cervejarias, então eu vou injetar CO2, tá? No tanque, ou quando for envasar realmente a garrafa, então eu vou ter uma carbonatação aí forçada, tá? E a pasteurização, tá, pessoal? Que é um processo térmico, a gente escuta muito isso no leite, eu escutei muito no meu curso, e vocês podem escutar também como leite em caixinha ou suco, tá? O termo pasteurização, que é um processo térmico, onde eu vou. A função principal é você eliminar patógenos, né? Você eliminar micro-organismos que podem causar doenças, tá? Então, na cerveja, eu posso também fazer a pasteurização, tá? É opcional fazer pasteurização. Uma grande parte das cervejas artesanais não são pasteurizadas, então por isso que é uma cerveja mais fresca, tá? Mas tem esse problema que eu vou falar para vocês: qualidade versus vida útil de prateleira. Então, se eu não pasteurizo a minha cerveja, eu vou ter uma cerveja mais fresca, eu vou ter uma cerveja de maior qualidade. Então, você vai consumir a cerveja, você vai sentir as suas características sensoriais do malte, do lúpulo mais evidentes, mais frescas, tá? Enquanto que numa cerveja pasteurizada eu vou ter a vantagem de ter aquele produto por mais tempo na prateleira, tá, pessoal? Mas em compensação eu perco isso, eu perco esse frescor, eu perco essa explosão de aromas e sabores que eu iria ter numa cerveja fresca, tá? Lembrando que alguns estilos de cerveja não é ideal pasteurizar, principalmente uma IPA, que é um estilo bem lupulado. Então, quando eu pasteurizo uma cerveja do estilo IPA, eu trago grandes prejuízos aí ao meu produto, tá? E o chopp, pessoal, aí o chopp nunca. O chopp, por regra, tá? Por legislação, o chopp ele nunca vai ser pasteurizado. Então, muita gente gosta de tomar um chopp, né? Acha o chopp bem fresco, bem viscoso. Tem uma galera que é fã de chopp, eu particularmente gosto muito. Então, o chopp ele tem essas características mais preservadas porque ele não passa de forma alguma pela pasteurização, tá, pessoal? E agora, para finalizar, eu vou falar aqui para vocês um pouquinho. A gente já falou bastante, né? Eu tô aqui, chega todo de goela seca. Me ajudei aqui com café e com água. Espero que vocês tenham me acompanhado até aqui, tá, pessoal? Na aula. E eu vou falar aqui para finalizar, né? Olha, quem disse aleluia, aí eu vou jogar praga, viu? Eu vou jogar praga, vou puxar no pé de vocês aí de noite. Já estou finalizando, vamos com calma. Então, não falem aleluia, porque eu estou terminando já, viu? Então, vamos lá, gente. Escolas cervejeiras principais, tá? Eu tenho 4 principais escolas cervejeiras. A Jefferson, e o que troço é escola cervejeira? É uma escola que eu vou lá estudar?
Não, galera. Escola cervejeira, tá? É uma tradição, é uma cultura, é um método de produção, tem todo um contexto geral para se considerar uma escola cervejeira. Então, a história, a maneira de fazer, tá? Os ingredientes, a cultura daquela região, tudo isso influencia na escola cervejeira. E apesar de o mundo, a cerveja ser consumida por todo mundo, a gente tem apenas 4 escolas cervejeiras, tá? Vocês chutam aí as 4 ou tem ideia de alguma? Alguém? Então, quem imaginou aí a primeira escola alemã? Eu acho que grande parte de vocês chutou, né? A Alemanha, porque quando muita gente, quando lembra de cerveja, lembra logo da Alemanha, realmente. A escola alemã, pessoal, é uma escola bem tradicional, tá? É uma das mais antigas e mais renomadas e importantes no cenário cervejeiro. A segunda, a escola belga, tá? Que é a minha favorita. É uma escola magnífica, bem apaixonante. A escola inglesa, tá? E é uma escola bem também equilibrada, bem clássica. E a escola americana, tá, pessoal? Vou falar um pouquinho dela aqui com vocês para a gente finalizar. Escola alemã, mais tradicional, tá? Eles seguem uma tradição desde dos princípios lá, quando eles começaram a fazer cerveja. Então, eles seguem mesmo aquela tradição, mas a tradição que são cervejas de extrema qualidade. Eles foram os primeiros a adicionar lúpulo na bebida, tá, pessoal? E ficou conhecido aí como o criador da lei da pureza da cerveja, a lei Reinheitsgebot. Eu não sei nem falar esse troço, é em alemão. Então, em 1516, tá, pessoal, o Duque IV, lá da Baviera, ele instituiu uma lei, né, promulgou uma lei onde só poderia fazer cerveja lá na Alemanha com água, malte e lúpulo só, tá, pessoal? Então, depois foi que eles acrescentaram a levedura como ingrediente. Então, foram os criadores das lagers, tá? Cervejas de baixa fermentação, porque eles fermentavam cerveja aí dentro das cavernas lá, e então temperaturas bem baixas, né? Tem alguns exemplares aqui que eu vou mostrar a vocês. A Paulaner, tá? Que é uma cerveja de trigo, tá? A Paulana é Hefeweizenbier, então Hef porque ela contém levedura ainda dentro da garrafa. Essa aqui não tem porque eu já tomei, não sou tolo, não sou besta. Tomei já essa cerveja, cerveja de trigo, que eu falei para vocês, ela leva geralmente cerveja de trigo, ela não é 100% trigo, tá, pessoal? Não é para ter 100% trigo. Ela leva aí, eu acho que 50% de trigo e tem aquelas notas que eu falei para vocês, né? Uma cerveja frutada, nota de banana, nota de cravo. Geralmente os alemães tomam no café da manhã. E aqui, uma Marzen também, tá, pessoal? Uma cerveja que eles tomam bastante, um estilo que eles tomam bastante no Oktoberfest. Essa é uma cerveja bem clássica, data o ano dela de 1050, uma cerveja que começou a ser produzida em abadias religiosas, né, no Vale do Danúbio, na Alemanha. Então, os, os abades lá, os monges, começaram a fazer essa cerveja lá em 1050, então, a cerveja aí que daqui a uns anos vai completar 1000 anos, uma cerveja bem clássica do estilo Marzen, tá? É como se fosse uma puro malte que a gente tem aqui, só que lá na Alemanha, com extrema qualidade, essa cerveja tem, tá? Escola inglesa, pessoal, vamos lá. Escola inglesa é uma escola bem equilibrada, tá? É como realmente a gente vê os ingleses, aqueles caras já de terno, tal, bem. Então, assim, da mesma forma são as cervejas que eles produzem. São bem equilibradas, bem elegantes. São cervejas que geralmente não tem tanto colarinho bem fino. As cores, geralmente são cervejas que tendem mais para o âmbar, cervejas mais escuras ou até negras, tá? E a escola inglesa ficou marcada por a criação das IPAs, tá? A IPA foi criada lá pelos ingleses, né? Tem até uma história aí que é bem controversa sobre a criação da IPA, né? Da India Pale Ale, que foi porque levava para os colonos que estavam na Índia, então acrescentaram mais lúpulo naquelas cervejas que eles já produziam, e essa cerveja lá chegou mais lupulada, mais amarga, por isso India Pale Ale, mas há controvérsias, tá? Então, início nas Ilhas Britânicas, cervejas ales, então vocês só vão assim, lembrou de cerveja inglesa, cerveja de alta fermentação, tá? São cervejas que têm características aí de um amargor terroso, né? Então, cervejas que têm malte e caramelo bem presentes. Eu tenho aqui algum exemplar. Deixa eu ver, tem.
Não são produzidas na Inglaterra, produzidas aqui, só que são cervejas do estilo inglês. Isso aqui é um Extra Special Bitter, tá? É um ESB, que é uma nomenclatura que só é utilizada pela Fuller's, que é uma cervejaria inglesa, mas é uma cerveja aqui com 5,5% de álcool, né? Cerveja que tem uma nota aí caramelada, um amargor terroso. Então, é daqui de Alagoas, é uma cervejaria artesanal, cerveja local. Eu gosto de valorizar muito, galera, essa questão de cerveja local, de valorizar o que é da terra, porque essa galera aqui está enfrentando uma onda aí difícil, né, por conta da pandemia e para brigar com grandes cervejarias, então assim a gente tem que valorizar bastante o que é da nossa terra e um produto local artesanal. Eu gosto muito de consumir a cerveja deles também e de outras cervejarias daqui, tá? Então essa daqui, galera, nada mais nada menos foi medalhista de ouro, tá? No concurso da cerveja em 2017. Então, uma cerveja que já foi medalha, trouxe medalha aqui para Alagoas, né? A Caatinga Rocks, que é uma cervejaria aqui do Rafael e do Marcos, tá? Então, do estilo inglês. E aqui a Colorado, que foi comprada também pela Ambev, é uma Porter, tá? Que também é um estilo inglês, tá? Praticamente a Porter é um estilo que eu estou fazendo aqui também com vocês. Inclusive, essa tem café e a que eu estou fazendo também vai levar café, tá? A belga, galera, é a mais complexa, é a que eu adoro, é a que eu mais gosto, tá? É a mais complexa por quê? Porque os belgas são muito criativos. E tanto é que a cerveja belga ela é patrimônio imaterial pela Unesco. Então, para mim é o paraíso das cervejas. A Bélgica tem um sonho de um dia ir lá conhecer, né? A Bélgica, então assim, é a mais complexa pela variedade, pela criatividade. Então eles fazem cerveja de tudo que é jeito, cerveja de todos os tipos de fermentação, ale, lager, fermentação espontânea, tá? Então, eles colocam frutas, colocam especiarias, colocam açúcar, colocam xaropes, em uma série de coisas, né? A criatividade dos belgas é fora do comum quando se fala em cerveja. Teve início nos mosteiros, tá? Mosteiro lá é como se fosse uma igreja mesmo, então os monges lá, como se fossem os padres, fazem cerveja no mosteiro lá até hoje. Todos os tipos de fermentação, como eu falei, a variedade de ingredientes, é a escola que eu sou mais fascinada, tá? Então eu tenho aqui alguns exemplares. A Hoegaarden, que é até fácil de achar, é uma Witbier, uma cerveja que também leva trigo, tá? Só que essa aqui é uma cerveja de trigo belga, não alemã. A Witbier, geralmente toda Wit, ela vai levar semente de coentro e raspas de casca de laranja ou de limão siciliano, não sei, mas os belgas utilizam semente de coentro e raspa de casca de laranja. Essa cerveja aqui você encontra num valor bem acessível aqui no Brasil, tá? Porque a Ambev comprou, então é até fácil de encontrar, uma cerveja deliciosa, eu indico para quem está começando a consumir cerveja artesanal, essa cerveja é muito boa. A gente tem aqui a Duvel, tá? Que é uma cerveja clássica belga, tá? Do estilo Belgian Golden Strong Ale, tá? Uma cerveja de 8,5% de álcool, então é uma cerveja clara, só que ela engana muito. É uma cerveja que tem um álcool bem evidente, tá? Uma cerveja que tem um colarinho aí muito bonito, né? Notas frutadas, você consegue encontrar até um cítrico nessa cerveja, uma cerveja espetacular, né? Que te aquece pelo álcool que ela tem, então ela é conhecida como Diabo da Bélgica. Então, Duvel significa diabo em flamenco, né? Na linguagem lá dos belgas, uma das línguas que eles falam. E essa cerveja é muito boa, belga também. Aqui uma rival dela, né? Do mesmo estilo, Belgian Gold Strong Ale, a Delirium. Já ganhou vários prêmios, até de melhor cerveja do mundo. Uma cerveja muito boa, 8,5% de álcool, tá? Uma cerveja que tem notas aí de frutas amarelas, um damasco, tá? O álcool também bem evidente, uma cerveja encorpada, lembra até um cítrico também, uma cerveja que é uma delícia essa cerveja aqui. Aqui, pessoal, é uma cerveja produzida com fermentação espontânea também, tá? Uma lambic, só que ela é uma crick, ela leva cerveja, tá? Na sua maturação, é uma crick, é brute, tá? Leva cereja na sua
na sua produção. Essa aqui tá lacradinha, tô aqui para tomar. Essa aqui é da Laís, eu dei de presente a ela. Ela gosta de cerveja mais frutada e ácida. Essa cerveja aqui é uma delícia, tá? Ela ficou aqui se lambendo. Eu prometi, mas eu vou dar ela, viu, gente? Mas eu vou tomar junto, não vou perder a oportunidade, tá? Deixa eu ver o que é que tem mais. Ô, pessoal, essa aqui, pega lá as duas. Essa daqui, pessoal, é uma triple, é um estilo também belga, tá? 9% de álcool, só que essa é fabricada aqui no Brasil. Então, para vocês verem que realmente os belgas eles influenciam bastante no cenário cervejeiro no mundo todo. É uma cerveja do estilo belga, escola belga, produzida aqui no Brasil, pela Vals, tá? Essa cervejaria aqui era artesanal, é artesanal de Minas Gerais, só que a Ambev comprou. É uma cerveja com 9% de álcool, então ela leva também aqui coentro, casca de laranja e outras especiarias. Uma cerveja cítrica, álcool bem evidente, 9%, cerveja rolhada, uma cerveja deliciosa da escola belga também, tá? Minha assistente foi buscar aqui uma coisa que eu quero mostrar para vocês também. Vamos lá, pessoal. Eu falei aqui que na Bélgica, lá começou com os monges dentro das igrejas, né, dentro das abadias, fazendo cerveja. E até hoje eles fazem. E tem uma classificação de cerveja chamada cerveja trapista, né? Trapista é uma cerveja onde tem uma organização que certifica essas cervejas, que é uma cerveja produzida dentro de uma abadia sobre controle, tá? Ou ele produz, ou o monge produz, ou ele controla, ele tem todo o controle sobre a produção dessas cervejas trapistas, tá? Uma delas é a Chimé, tá, pessoal? A Chimé é uma cerveja fantástica, ele produz algumas cervejas. Essa daqui é a Chimé Blue, tá? É uma Belgian Dark Strong Ale, uma cerveja escura, com 9% de álcool, então ela lembra muito nota de frutas passas, tá? Até um caramelo evidente. Uma cerveja que é um ícone no mundo todo, que é bem difícil de encontrar, porque a produção dessas cervejas trapistas não tem fins lucrativos. Então, essa cerveja é produzida na Bélgica, dentro de uma abadia, a abadia de Scormont, tá? Em Notre Dame. E o lucro, que não tem lucro, mas assim, o que se ganha com a produção dessa cerveja sustenta a abadia e o resto destina à caridade. Então, é fantástico você tomar uma cerveja dessa, pelo que ela representa, pela história, tá? Pela cultura. Então, a cerveja trapista, temos várias aí, produzidas por monges dentro de abadias religiosas, tá, galera? E a escola americana, gente, é a escola mais recente, como eu falei para vocês, né? Influência dos europeus britânicos. Só que eles pegaram as cervejas no padrão inglês e acrescentaram os seus ingredientes norte-americanos. Então é um perfil, é uma escola cervejeira marcada pela adição dos lúpulos norte-americanos. Então são cervejas que eles gostam bastante de amargor, tá? Tem esse perfil de cítrico, frutado, bem evidente, tá? E eles adoram fazer receitas extremas. Então, IPAs, né? American IPAs é um estilo que todo cervejeiro adora, eu também gosto bastante. Aqui está um exemplo, uma American IPA. Essa aí é de Pernambuco, tá? É da Ecaute, de uma cervejaria de Recife, tá, galera? Essa aqui, inclusive, já foi premiada e tudo, em alguns concursos até internacionais. É uma cerveja que tem um amargor bem presente, essa nota cítrica bem evidente também, tá, galera? Ali é uma American IPA, essa aqui é uma APA, uma American Pale Ale. É uma cerveja também bem lupulada, um estilo bem lupulado americano, só que é menos intenso o amargor do que uma IPA, tá? É menos encorpada, álcool mais leve. Essa aqui é local, também de uma cervejaria aqui de Alagoas, de Maceió, Hop Bros, sou fã dos caras. Eles também tem cervejas premiadas aí em concursos brasileiros e Blumenau e tudo mais, tá, pessoal? E, pessoal, temos, né, aí, finalizando agora, realmente, né, agora pode dizer aleluia. Mas vamos lá. Essa aqui, pessoal, é um estilo brasileiro, não se quadra em nenhuma escola, é a Catarina Sauer, então o Brasil já possui um estilo nosso, isso é bem gratificante, tá? A Catarina Sauer, porque ela nasceu em Santa Catarina, tá, pessoal? É um estilo que ela também passa por uma fermentação lática, né? É uma sour, né? É uma Catarina Sour, é uma sour, ela passa por fermentação lática. Essa aqui é da Lau, tá? É uma cerveja lá, uma cervejaria de lá.
né, de Santa Catarina, tá? Essa aqui leva café, leva framboesa, é uma delícia essa cerveja, tá? Até o meu irmão que não gosta de cerveja adorou essa cerveja, é uma delícia. Então, é um estilo brasileiro, apesar do Brasil não ser considerado uma escola cervejeira, mesmo a gente sendo grande consumidor e até grande produtor, mas não temos ainda o porte para se considerar uma escola cervejeira, mas temos um estilo nosso, tá? Catarina Sal, isso é bem interessante. Então, pessoal, eu estou finalizando aqui a aula teórica. Espero vocês na prática. Muito obrigado, né? Agradeço em especial ao Instituto Federal de Pernambuco, Campos Barreiros, a minha professora querida, a Nalva, tá? A toda a comissão organizadora, todos os participantes que tiraram um tempinho para participar aqui do curso, participar aqui dessa aula, né? Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, quem já toma cerveja, beba menos, beba melhor. Então, quantidade não é tudo, tá? O importante é focar na qualidade. E para quem não bebe ainda cerveja artesanal, tá? Aconselho a consumir. Se você já toma cerveja, procure uma cervejaria local aí na tua cidade, na tua região. Compre local, fortalece os irmãos aí da cervejaria, né? Porque é importante a gente valorizar. Vocês vão ver que são um produto realmente de qualidade. Então, parabenizo a vocês todos pela iniciativa. Aqui está o meu perfil no Instagram. Qualquer dúvida sobre cerveja, quer trocar uma ideia, vocês vão me encontrar lá para tirar qualquer dúvida relacionada à cerveja. Estou sempre postando também algum conteúdo na área de cerveja. Então, o meu muito obrigado a todos vocês, tá, galera? Tchau, tchau. Espero vocês na prática. Um abraço. Fiquem todos com Deus, tá?